começar a nossa oração aqui, que eu tentei encapsular, vamos dizer assim, 2 horas e meia de aula que eu tive, dessa primeira aula que eu tive sobre independência financeira, mas são ali alguns passos que ele passa, como disse, vão ser 12 semanas. Então, a gente vai aprender de forma gradativa, né? Então, não tem como pegar aquilo tudo e jogar tudo em cima, né? Então, uma das coisas que ele trabalhou com a gente foi a questão da ansiedade, né, que está ligado à mentalidade, porque uma da forma da gente não conseguir alcançar nossos objetivos é porque nós, né, e muitas pessoas temos esse terrível hábito de manter a ansiedade à frente de tudo. Então, o primeiro pilar que ele começou a trabalhar com a gente foi a mentalidade. Né? Deixa eu compartilhar aqui que eu fiz até como eu disse, um encapsulado, fiz um slide aqui, mas quase que eu não fiz, depois eu tirei, depois eu falei, vou botar só o resumo, mas enfim, eu acho que a parte visível, né, para quem é mais visual, fica um pouco mais fácil a compreensão. Estou com o meu caderno aqui, só para vocês terem noção. Eu já estou com pouquíssimas, né, folhas aqui de anotações só da primeira aula. Então, uma das coisas que ele passou para a gente, ele falou assim, tem um caderno, porque folha some, depois vocês não vão achar mais, e aí perde um pouquinho ali, perde um pouquinho lá. Enfim, então, vão ser pilares, né, para essa questão da independência financeira. É como se fosse, gente, uma engrenagem, né? Porque sem uma base, você não tem como chegar. Nossa, já começa, eu sei que é o que ele falou lá. Vocês ficam ansiosos, por quê? Mas como que investe? Eu tenho empréstimo disso, eu troco para isso, eu troco para aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Calma, respira e calma, porque não é assim que vai funcionar. Pode falar, Mônica. Slide, por favor, que eu estava copiando. Hã? No primeiro slide, que eu estava copiando a frase. Ah, tá. Não, nem sei por que passou. Passou que eu nem vi, que nem era para passar ainda não. Aí, enfim, então primeiro a gente precisa fazer essa caminha, né, para depois vir com o restante dos pilares. Então, a gente vai aprender aqui a fazer investimento? Vai aprender a sair, como sair das dívidas? Vai ter isso também. Só que antes de vir isso tudo, a gente precisa trabalhar a mentalidade. E eu fiquei até muito feliz com isso, porque a mentalidade, para quem está aqui já há algum tempo, sabe que é algo que eu sempre venho falando aqui, a gente vem trabalhando, né? A gente está sempre conversando sobre isso, porque eu sei que se a gente, se a gente não trabalhar a nossa mente, o nosso emocional, você não consegue fazer nada, você não sai da cama, você não consegue, não dá para trabalhar, para fazer as coisas, para alcançar o seu objetivo, o seu sonho, sem realmente ter uma mente trabalhada para isso antes. Depois eu vou gerar um PDF, tem um resumo também que eu posso mandar para você. Então, o que ele colocou? Primeiro, por que a gente está aqui? Né? Por que a gente chega numa situação dessa? Porque a gente não foi treinado, a gente não teve educação financeira. A sua maioria, gente. Gente, um dado que me chocou muito assim, que eu fiquei assim, meu Deus. Apenas 2%, um pouco mais de 2% da população brasileira tem educação financeira. Gente, nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Tem noção disso? Então, assim, é pouquíssima gente que tem uma mentalidade de educação financeira. E educação financeira é diferente de saber o que você tem que fazer. Educação é quando você faz, você é educado para aquilo. Então, é diferente de eu saber que eu tenho que poupar para economizar, é diferente de eu saber que eu recebi um valor e eu já tenho que separar parte do investimento. Porque você pode saber disso, mas se você não faz, você não é educado para fazer tal coisa. Então, isso é a diferença. Então, as escolas não ensinam para a gente. Em sua maioria, 99% das pessoas nas suas casas não aprenderam isso também em casa. Se alguém teve educação financeira aqui em casa, parabéns para você, nossa data querida, você foi muito sortuda, mas eu duvido um pouco que tenha tido. Né? Porque um dos motivos de desgaste familiar hoje em dia, inclusive, é a questão financeira. Então, nós somos pessoas desinformadas, totalmente desinformadas na área financeira. A gente acha que dinheiro é para chegar, gastou, pagou a conta, e aí você vai vivendo essa corrida de gato e rato. Então, eu vou ler algumas partes aqui, e depois eu vou explicando para poder eu não perder muita coisa do que ele passou para a gente, tá? Então, o objetivo dessa mentoria vai ser o quê? Os participantes, que no caso somos nós, né, porque eu pegar lá e vou trazer para cá, aprender realmente a transmitir esse conhecimento, mas desenvolver, não ter só o conhecimento, mas desenvolver na prática e fazer com que isso se torne natural. Por isso que a gente vai ver lá na frente que quando vocês chegarem no processo de começar a investir, não importa se vai ser 10, 20, 50, 100, 1000, é porque você vai ter que começar a criar o hábito de entrou o dinheiro,
esse valor aqui, antes de eu pagar qualquer coisa, eu preciso jogar lá para o meu investimento. Então, você vai começar a criar esse hábito de investir. Isso tem que começar a ser natural na sua vida. Da mesma forma como a gente acorda, toma banho, escova os dentes. Então, a gente vai ter que aprender a ter essa maturidade. Então, a mentoria vai ser realizada no ritmo adequado, por isso que eu falei. Mas como é que faz? Calma, respira, que vai dar tudo certo, mas primeiro é passo a passo. Ele é israelense. Depois eu vou enviar uns vídeos dele para vocês verem. Então, ele tem dificuldade ainda, ele está 25 anos no Brasil, mas ele fala com muita dificuldade ainda o português. Mas dá para entender. Ele fala passo após passo, passo após passo, calma, passo após passo. Então, passo após passo vai dar tudo certo, tá? O nosso maior inimigo é o quê? Como eu falei no início, a ansiedade. Eu quero ter logo, eu comecei a investir, nossa, já tem um ano e eu ainda não tenho milhões na conta. Não é assim que funciona, tá? Então, segura a peteca, tem que começar a ter equilíbrio emocional e muita paciência. Então, assim, se você não for uma pessoa que você vai se controlar, dificilmente você vai ter uma situação financeira adequada aí para a questão de investimento. Porque investimento, gente, eu fico pensando assim, a gente viveu, a maioria aqui, se eu não me engano, eu acho que Milena não sei se está aqui, mas que é mais novinha. Mas a maioria aqui provavelmente já está trabalhando mais de 20 anos. A maioria. Tem mais de 20 anos de trabalho, né? E aí eu te pergunto, em 20 anos de trabalho, quanto que você tem investido? Não é possível, em 20 anos nunca tenha sobrado nada. Isso valida a crença de que a gente não tem educação financeira. Então, 20 anos de trabalho é muito tempo para não se ter um dinheiro guardado, uma reserva de emergência. Então assim, ela tá falando que tem dívida. Então, você está vendo o tipo de mente que a gente tem? Então, é esse tipo de mentalidade que a gente vai ter que começar a mudar. Então, você vai ter que começar a fazer o quê? A ansiedade é capaz de destruir sonhos financeiros e gerar frustrações profundas. E aí ela vai nos levar a quê? Decisões impulsivas. Ai, eu mereço, né, gente? Ai, eu trabalho tanto tempo. Ai, eu vou comprar, né? Ai, gente, sabe, esse modelo novo, a gente vai ver. Eu tô falando, eu também, tá? Apesar de eu ser uma pessoa controlada financeiramente, mas depois de algum tempo, principalmente depois de muito tempo, economizando para construir a casa da minha mãe, depois eu falei, agora é minha vez. Mas eu poderia ter testado. Enfim, gente, mas a notícia boa é que há tempo. Há tempo. Tem gente na mentoria de 80 anos, gente. 80 anos. Tá lá, e ele fala, gente, tem tempo ainda, dá tempo ainda. Então, se tem gente de 80 que dá tempo, imagina nós. Tá tchutchuquinha, moranguinho ainda. Então, assim, tem muito tempo pra gente. Não importa que a gente já trabalhou 20 anos, não guardou nada. Agora a gente vai trabalhar mais 20, vamos guardar. Para quando a gente não precisar mais trabalhar, a gente tem dinheiro aí. Então, outro dono de planos. A gente desiste rápido quando o objetivo é de médio e a longo prazo. Lembra que eu falo aqui de médio a longo prazo? Eu não quero saber se eu não tive resultado no próximo mês. Eu quero saber que com médio a longo prazo eu vou começar a ter. Falando só para mim ou para todo mundo, ela? Quem? Você está travando para mim, aí eu não sei se é só a minha internet. Ah, tá. Tô travando? Tá todo mundo? Tem hora que tá cortando, sim, a sua fala. Então não é a minha internet, tá bom. Eu ia sair daqui de onde eu tô, mas se não é a minha, então... Olha, eu vou te falar. Internet, hein? Ó, travou de novo. Vou fazer a sessão, vou botar uma outra aqui para ver se... Eu voltei? Tô normal? Tá. Tá. Então, vamos lá. Uma outra coisa que a ansiedade, ela leva a você fazer é o quê? Se endividar. Então, assim, a gente recorre o quê? Ah, não, eu tô devendo, eu vou pegar um empréstimo, e aí eu tô... Porque a ansiedade precisa de um carro agora, então eu vou parcelar, né? No parcelamento, ele falou que nós brasileiros somos muito burros, e ele usa umas palavras assim mesmo. A gente compra um carro e paga 2,5, né? A gente paga... E, tipo assim, a gente pega um empréstimo, minha filha, e paga 3 vezes mais. Então, assim, a gente precisa... E isso tudo por quê? Porque eu quero ter agora. Porque se a gente soubesse controlar a ansiedade, a gente juntaria dinheiro e esperaria ter o total para poder pagar. Então, uma das coisas fundamentais é controlar a ansiedade com relação a essa questão da mente, da gente trabalhar isso. O que realmente é liberdade financeira. Todo mundo aqui sabe o que é liberdade financeira? Sabe? Liberdade financeira não é ter renda alta e gastar tudo no que quiser. Nem ostentar bens para poder viver mais endividado. Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Não vai não. E trabalhar exaustivamente, não, né, Michele? Trabalhar exaustivamente para manter o padrão de vida. Um exemplo, se a pessoa ela tem ali um ganho de 50 mil no ano, e ela precisa trabalhar exaustivamente para poder manter o padrão de vida dela, que custa 55, ela não é uma pessoa rica, só porque ela tem um salário alto.
Então, a gente vai ter essa aula também, Michele. A gente vai ter essa aula. Então, assim, sobre investimento, né? Tô falando que vai ter essa aula sobre investimento. Então, quando a gente fala assim, nossa, fulano de tal, vamos supor, ele tem uma casa, ele tem um carro legal, tem um telefone legal, os filhos tudo na escola particular, você fala assim, não, fulano é rico. Se ele está trabalhando exaustivamente para poder manter esse padrão de vida, e se ele parar de trabalhar, ele não consegue mais manter esse padrão de vida, ele não é rico. Então, isso não é liberdade financeira. Então, o que é riqueza? Rico é quem possui fontes de renda passiva iguais ou superiores ao seu padrão de vida. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, se vocês aqui hoje, se a gente falasse assim, a partir de amanhã, vou tirar o ano sabático e não vou mais trabalhar durante um ano. Vou rica rindo. Um ano sem trabalhar. E você não fosse mexer no seu padrão de vida. Por exemplo, não, minhas contas tranquilo, paga, eu vou continuar comendo o que eu como, não vou precisar mexer em nada. Isso, sim, seria uma pessoa de liberdade financeira. Independentemente se você trabalha ou não, você vai ter o dinheiro caindo na sua conta e vai manter o seu padrão de vida ali, sem cair. Eu poderia ficar um ano sem trabalhar, mas meu marido ia ter que arrumar outro emprego. Não é? Então, essa é a situação. Então, assim, não é porque a pessoa, muitas vezes, ela tem um ganho financeiro até razoavelmente acima, né, das pessoas da média, mas se ela precisa estar trabalhando ali exaustivamente, ela não é uma pessoa que tem liberdade financeira. Então, deu para entender o parâmetro? Rochelle, mãe do Cris, que o marido tinha 2 empregos. Então, o que acontece? Para a gente, isso daqui o quê? Para a gente não confundir. Porque o que a gente está querendo construir aqui? E por isso que isso tem que ser uma visão de médio a longo prazo. Uma fonte de renda passiva, aonde, independentemente se você trabalhar ou não, você vai ter aquele dinheiro para sustentar o seu padrão de vida. Então, isso é liberdade financeira. Ficou claro o que é liberdade financeira? A liberdade financeira não é se você ganha 10 mil, 15 mil e tem que morrer para trabalhar para poder manter aquilo, né? Entendido? Então, esse é o padrão de vida que a gente vai ter em nome de Jesus, porque aqui não tem mulheres ansiosas, aqui não tem mulheres que quer tudo do dia para a noite. Aqui nós somos, minha filha, mulheres com a mente controlada no Senhor. O Espírito Santo de Deus vai dar força. Fala, mãe. Apareceu a mão levantada, pensei que você queria falar. Então, isso não significa você ter um padrão alto de vida. Não. Por exemplo, eu posso ter um padrão ali mediano, mas ter liberdade financeira. Porque às vezes a pessoa está assim, é isso que você quis dizer, né? Porque às vezes a pessoa está se matando para trabalhar, para manter, né, um padrão de vida alto e não ter liberdade nenhuma financeira. Porque se ela parar um mês, aquilo tudo desmorona igual uma carta. É isso que você quer dizer, né? Exatamente. Vamos supor, uma pessoa que ela tem um padrão de vida que ela precisa de 50 mil para sustentar esse padrão de vida. E uma pessoa que tem uma renda familiar de 5 mil, mas ela tem 5 mil passivos, se ela não quiser trabalhar, ela consegue sustentar o padrão de vida dela de 5 mil. E aí ela tem tempo e trabalha na hora que ela quer, quando ela quer, mas independentemente disso, ela vai ter os 5 mil para manter aquele padrão de vida ali. Ela tem uma liberdade financeira que o de 50 não tem. Por isso que educação financeira, ela está ligada com isso aqui, ó, e com o padrão de vida que você quer levar. Agora, Deise, mas aí a pessoa não vai poder viajar, a pessoa não vai ter um carro. Depende, se ela quiser, ela vai poder. Só que ela tem que construir isso. Para chegar lá na frente, ela poder usufruir desses bens, desse glamour, dessa maravilha que a gente quer também, né? Como Mônica esses dias colocou lá uma passagem, né? Que a gente pode ter luxo. Isso está na Bíblia, tá, gente? A gente pode ter luxo. E aí, o que acontece? Não quer dizer que uma pessoa que tem muito dinheiro, mas ela torra tudo, às vezes a pessoa que tem uma renda mensal de 50 mil, ela gasta 60 e está endividada. Eu conheço gente que ela tem pelo menos um salário ali de 10 mil, mas ela vive com empréstimo no banco consignado. E se ela não tiver empréstimo, ela consegue ver. Por quê? Troca de carro, assim que acaba uma, troca outra, e vive. A pessoa costuma viver nesse looping de pagar alguma coisa de estar endividada. E aí, na cabeça dela, ela pensa assim, se eu ganhasse mais, eu resolveria minha vida. Mentira. Porque ela não é educada financeiramente para poder trabalhar a parte do dinheiro dela. Então, são mentiras que a gente conta pra gente. E aí, os 3 elementos fundamentais da liberdade financeira vai ser saber onde fica essa liberdade financeira, ou seja, entender o conceito real da riqueza e da liberdade financeira, ter clareza sobre o seu destino final. Foi o quê? Que a gente falou no slide anterior. Gente, a parte de investimento que vai ser lá na frente, né, e sobre criar uma reserva de emergência, só para vocês terem noção, para você ter uma reserva de emergência, você pega o seu custo de padrão de vida hoje, vamos supor, sei lá, meu custo de padrão de vida, é 5 mil. Se eu tiver 5, eu tenho que ter 5 mil mensal para poder todos os meses pagar tudo que eu tenho que pagar.
Você pega 5 mil vezes 12 e você tem que ter essa reserva de emergência. Isso é uma reserva de emergência. Então, para você ter uma reserva de emergência, você tem que ter, pessoa que tem um padrão de vida de 5 mil, você tem que ter pelo menos 60 mil lá guardado. Aí eu pergunto, quantos de vocês têm aqui, sei lá, R$ 1.000 guardado de emergência? A emergência é totalmente emergência mesmo. Aí o que acontece? Parabéns, Lili. Por não ter a reserva de emergência, o que acontece? As pessoas recorrem aos empréstimos. E o que é um empréstimo? Um produto do banco. O banco vende para você o dinheiro dele, é um produto. Os gerentes de banco, eles estão ali para bater meta. Uma das coisas que ele fala, gerente de banco não entende de investimento, gerente de banco não quer o seu bem, porque eles precisam bater meta. E se gerente de banco, ele mete a surra nos bancos. E se gerente de banco fosse uma pessoa que entendesse muito de investimento, ele ainda não estaria lá tendo que dar o sangue para poder bater meta, para poder ter o salário dele. Gente, eu conheço muito gerente de banco e eles têm que tomar antidepressivo para poder dar conta de bater as metas. Tem gente que sai de lá doente, porque é meta pesada. Então, assim, eles vendem o produto para você, que é um empréstimo, e aí você pega 10 e paga ali 30. E é assim que a gente enriquece os bancos. Porque ansiedade, eu quero agora, eu quero agora. E aí a gente vai se afundando cada vez mais. Então, a gente aprendeu aqui que o conceito da riqueza é diferente daquilo que a gente pensa, nossa, só tem muito dinheiro, não sei o quê, se você ficar doente, se escapengar todo, minha filha, e o castelinho de areia cair, danou-se. Entendeu? Quer falar, Wanda? Pode abrir. Agora que eu achei. Então, me tira só uma dúvida. Vamos botar, eu tenho uma renda, meu salário é R$ 3.000. Aí, dentro desse salário, quanto de porcentagem eu teria que guardar para fazer esse fundo, no caso? Vai depender, você já sabe quanto que você tem de despesa fixa? Então, vamos botar assim, 1.000. De despesa fixa? Agora eu fui quitando, né? Porque eu tava louca dos cartão, menina. Eu tava com os 3 cartão aí, que só Jesus. Tava saindo todos os finais de semana, ganhava 3, gastava 6, mas O Jesus vai curar. Mas o que acontece? eliminando. Aí hoje, assim, porque eu tô construindo também agora a minha loja, então, mas aí eu tô mantendo esse custo de R$ 1.000, porque meu esposo que sustenta a casa. Então, praticamente é para me comprar as coisas para mim e investir, né, nos meus estudos, que hoje também eu já parei, já quitei o estudo, e agora eu tô investindo na loja, né? Uhum. Mas daí, no caso de dívida, hoje eu teria esses R$ 1.000 por mês. Quanto mais você guardar, mais rápido você vai ficar da sua independência financeira. Então, vamos supor, se você está falando, meu marido sustenta a casa. Ok. Então, você pode tirar aí 1.500, você ganha 3, para poder começar a fazer construir a sua liberdade financeira? Faça. E isso tem que ser feito, tipo, o dinheiro caiu na conta, você já tira o que é de investimento. Ah, mas sabe o que é que não sobra? Não vai sobrar. Esse dinheiro eu colocaria em outra conta ou investir? Não, em outra conta. E aí vai vir, né? A gente vai falar sobre a questão dos investimentos, aonde investir, mas, por enquanto, você pode botar numa caixinha. No Nubank tem caixinha, o Inter tem caixinha, CDB ali, que são caixinhas que você pode, ainda por enquanto, tirar, né, sem ter nenhum custo, além, né, nenhum custo que eu digo é do dinheiro ficar preso em caixinhas com liquidez diária, enfim, sobre isso a gente vai ver ainda nos próximos pilares. Porém, já tem como fazer isso com essas caixinhas, então fica bem mais fácil, tá? Entendi, obrigada. Aqui, ó, com relação a gente saber onde que fica a liberdade financeira, conhecer a estrada certa. Qual é a estrada certa? Identificar o caminho para alcançar, evitando atalhos arriscados ou rotas que levam a becos sem saída. Só fazendo adendo daqui, atalhos arriscados. Então, só para poder a gente ter uma noção de atalhos arriscados. Bitcoin de Gladstone, atalho arriscado. Muito, muito arriscado. Né? Então, assim, a gente precisa saber o que eu faço e preciso conhecer esse caminho. E aí ter o carro o quê? Funcionando. O que é o carro funcionando? É a gente ter a mente firmada que isso vai levar um tempo, mas eu estou em construção, eu estou construindo. Por isso que eu tenho que controlar a tal da ansiedade. Ou seja, o meu emocional tem que ficar alinhado com o que eu estou fazendo. Tá travando para todo mundo? Não? Então tá ok. Sem qualquer um desses elementos, a jornada para a liberdade financeira fica comprometida e impossível. Ou seja, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Vocês estão começando a saber hoje. Eu preciso conhecer a estrada certa. Ou seja, nossa, eu vou fazer. Gente, isso daqui vai ser tudo dentro da legalidade.
né? Porque aqui ninguém quer fazer doideira, né? E ter o carro funcionando, que é o quê? A minha parte da mentalidade, do meu emocional. Eu preciso alinhar e estar convicta que isso vai levar um tempo. Esse daqui vão ser os pilares que a gente vai ver durante esse processo aí dessas semanas, que serão 12, 13 semanas, mais ou menos, que a gente vai falar sobre isso. Então, esses aqui, ó, é o primeiro pilar que a gente está vendo, que é a base, a caminha. Estão forrando lá a caminha, que é o quê? Mentalidade correta. Eu preciso ter uma mentalidade alinhada para isso aqui. Porque senão, o primeiro BO que der, não vou usar aquele dinheiro, porque eu tenho lá. Esquece que tem dinheiro de lá. Esquece. Você vai colocar lá e vai deixar lá. Não, porque seu preço. Esquece aquele dinheiro de lá. Mas fulano acabou o gás, e aí, tadinho, eu fiquei com pena, e aí, tadinho. Esquece. Esquece. Então, vai ter que ter essa mentalidade correta. A segunda coisa que a gente vai ver é o ambiente positivo. Sabe? Se você, como a Wanda falou, saia todo fim de semana para comer, não sei o quê. Meu amor, se a sua companhia quer sair todo fim de semana, tá todo mundo ferrado, vocês quando se juntam, só fala de dívida, nosso salário bateu na conta e não tem nada, né, menina? Nosso salário é administração, fica 5 dias e vai embora. Nossa, essas piadas que a gente vai contando pra gente mesmo que acha engraçado, é romantizar a pobreza. A gente romantiza e ri da nossa própria desgraça. Só brasileiro tem essa coisa de fazer com você mesmo, né? A gente ri da nossa própria desgraça. Então, se esse ambiente onde você vive não colabora para a sua independência e liberdade financeira, sua liberdade financeira, independência é coisa diferente, o que vai acontecer? Vai ser bem desafiador que você realmente consiga manter o quê? A mentalidade correta. Por quê? Porque você vai tentar manter a sua mentalidade correta, alinhada, e essas pessoas vão, nossa, Wanda agora tá mendiga, né? Nossa, olha, menina, não quer pagar um hambúrguer. Olha, não sei o que. Eles vão começar a fazer isso. Então, é por esse motivo que a gente tem que tentar, olha, essa mesa aqui, entender isso. Dessa mesa aqui eu vou me levantar agora, e quando eu digo isso, metaforicamente falando, mas às vezes até literalmente falando, é tipo assim, cara, não vai dar certo, eu preciso procurar pessoas que realmente têm essa mentalidade e que construam comigo o que eu quero viver lá na frente. E esse ambiente aqui, gente, que a gente está, o que acontece? É uma para ajudar a outra mesmo. A gente está todo mundo no mesmo barco. E aqui, tudo que a gente vai aprender aqui, que a gente puder passar para as pessoas ao nosso redor, que vai ser benção para eles também, quem quiser, ok. É que nem nós estamos aqui, eu acho que, não sei, em quase 12 pessoas, 11 pessoas, não sei. E aí, o que acontece? Tem isso aqui, eu tinha achado que eu tinha investido R$1.000 nesse curso, mas foi R$1.900 nesse curso. Muitas pessoas poderiam estar aqui aproveitando. Então, vocês já estão um passo à frente. Porque é muito fácil depois a gente virar e falar assim, nossa, não sei o que acontece, menino, o dinheiro entra, ano, sai ano, eu tô na mesma coisa, na mesma vida, não sei o que, esse também é um tipo de ambiente onde a gente tem que se afastar. Porque se você está num ambiente onde o povo só reclama, você dá uma solução para ela, e ela não quer, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa escolher qual mesa eu vou sentar. Porque se for só uma mesa de reclamar, uma mesa onde vão criticar as minhas ações, porque eu sei o que eu estou fazendo, da minha vida, do meu dinheiro, da minha casa. Porque você está aqui às 8 horas da noite, em plena segunda-feira, para poder aprender alguma coisa. Assim como eu, na terça-feira passada, e eu vou mostrar para vocês o porquê, eu fiquei 2 horas e meia vendo essa mentoria, e depois ainda fiquei muito tempo para terminar a tarefa que ele passou, que inclusive vou passar aqui para vocês, para poder enviar para eles. Aí, na hora que eu estava fazendo tarefa, eu falei assim, caraca, eu virei pro meu marido e falei assim, um dia alguém vai virar para mim e vai falar assim, nossa, teve uma sorte, né, minha celular da roça, morava, tinha papel para limpar a bunda, andava a pé, não tinha banheiro, não tinha nada, me deu uma sorte. Um dia eu vou lembrar disso e vou falar assim, não foi sorte, foi o meu esforço com a misericórdia do Senhor, que é quem nos fortalece, mas porque a gente se submete a Ele. Porque a palavra de Deus diz o quê? Esforça-te, 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 tenha bom ânimo. Porque a gente também tem uma mania de achar que quando a gente é crente e a gente está na necessidade, o Senhor sempre tem que enviar ajuda. Só que muitas vezes a ajuda ela tem que partir da gente mesmo, que é as nossas ações. Enfim, terceiro que a gente vai ver é o padrão de vida adequado. A gente volta, né? Opa, peraí, esse padrão de vida que eu estou vivendo está adequado com o que eu ganho? Caraca, eu saio todo final de semana, eu vou em restaurante todo final de semana. Maná é só no deserto, exatamente. Então, tipo, cara, eu quero sair todo final de semana, eu quero viajar 5 vezes no ano, eu quero trocar de carro assim que o meu já... Esse padrão de vida está alinhado com o que você ganha, com a renda que entra na sua casa? Porque se ele não tiver, você vai ter que fazer um realinhamento. Isso daí. Então, uma das coisas que eu sugiro para vocês é que vocês vão ter que fazer. Pega a sua entrada, pega as suas despesas, isso pode ser da sua casa, não, da minha casa é o meu marido. Mas, cara, se você sente que poderia melhorar ali, pega e fala, olha, vamos separar aqui.
Vamos juntar aqui, vamos ver o que a gente consegue construir aqui junto, vamos realinhar. Porque aqui em casa, inclusive, eu chamei meu marido e falei assim, olha só, preciso você ver essa aula comigo. Essa daqui tem que ver, porque é de comum benefício, no todo. E quando, gente, a gente está alinhado ali, fica mais fácil. Porque não adianta nada. Aqui em casa é um pouquinho diferente. Eu sou um pouco mais segura e meu marido, ele tipo assim, vamos de comida. Hoje é sexta-feira, o que a gente vai pedir? E as crianças estão acostumadas. Na sexta-feira eu falei assim, hoje é sexta-feira, eu falei, não vão pedir. Não vão pedir nada. Hoje não vão pedir. Porque a gente tem que começar já a treinar. As crianças, eu falei assim, a gente vai pedir comida uma vez no mês, na sexta-feira. Só. Olha já a redução que vai ter nisso daí. Só que adianta só reduzir e não fazer nada? Não, vou reduzir, vou pegar esse valor e vou colocar lá. Guardar. Então, é mudança de... Gente, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque dá uma vontade, não vai ser fácil. Mas vai dar certo. Organização das dívidas. Quanto que você deve? Se eu perguntar agora, quanto você tem de dívida, fulano? Dívida que eu falo é no sentido de não estar devendo que está no prazo, mas que ainda tem parcelamento, né? Então, se tem parcelamento, querendo ou não, a gente está devendo, né? Se eu falar assim, quanto que você tem, Lisandra? Quanto você tem, Michele? Quanto você tem, Mônica? Alguém vai saber dizer exatamente aqui quanto que tem? É difícil. Então, a gente não sabe nem quanto que a gente deve. Porque está acontecendo e vamos viver a vida, você quer, e vai, né? Então, eu não entendi muito bem que ele botou ali, né? Enfim, então, a gente precisa ter, gente... Ai, Deise, mas eu não tenho sistema. Caderninho. Anota no caderninho. Tudo que você deve ali, para você ter uma noção. Porque se você tiver pelo menos uma visão, tipo, opa, eu devo, por exemplo, 20 mil reais até o ano tal. Se você está vendo aqui, fala, caraca, eu não posso fazer mais uma dívida. Sim, Lili. Então, assim, eu não posso fazer mais uma dívida. E aí você já vai, se controlar. Então, por isso que a gente tem que ter as nossas dívidas organizadas. E se você tiver, inclusive, gente, essa questão aí da organização da dívida, dentro de cada tópico desse, ele vai dar as opções, desde muito endividada, o que eu faço? Tipo, tem gente lá que deve 100, 50, não sei quantos mil. Então, o que a gente vai ver? Você deve de quem, aonde, qual vai ser a prioridade dos pagamentos, como que vai negociar esses pagamentos e como que vai fazer. Acredito que ninguém aqui esteja numa situação assim, mas se tiver também, a gente vai chegar nesse ponto para poder a gente resolver. Ganhar mais dinheiro. Esse ponto aqui é o que a gente está fazendo. Quando a gente começa a investir em renda extra, porque o que acontece? A gente acha que para fazer dinheiro é só economizar ou é só fazer renda extra. E aí que está o X da questão. A gente tem que fazer as duas coisas. Eu preciso economizar e eu preciso aumentar minha renda. Que é o que a gente faz, porque a maioria aqui faz a Mary Kay como uma renda extra. E também eu preciso economizar. Se eu virar e falar aqui, uma coisa que ele botou, que eu achei bem interessante, que ele fez uma pergunta. Ele falou assim, conta de luz e água, é um investimento ou é um gasto? O que vocês acham? Se quiser, pode botar aí no chat. Gasto. Gasto, mas também como é que vive sem? Mas é gasto. Então, é isso que ele falou. Conta de luz, de água, ela vai depender. Ela é um investimento, porque não dá para viver sem. Agora, quando você sai daquele quarto e deixa a lâmpada ligada, isso é um gasto, porque não tem necessidade. Quando você tem uma torneira pingando, que ao invés de você conseguir... eu não poderia nem trabalhar. Sem a luz, eu não poderia nem trabalhar. Exatamente. Então, assim, quando você tem uma torneira que está pingando ali um tempão, ao invés de consertar, a água está indo embora, e você não conserta, isso é um gasto. Escovando o dente, a água indo embora, e descendo, e tomando banho meia hora lá, isso é um gasto. Então, vai depender da forma como você trata as coisas. Compro arroz, feijão, não sei o que, compro comida. E aí eu quero comidinha fresca todos os dias. O que você faz? Aquele arroz de ontem eu jogo fora. Isso é um gasto, por mais que você precise comer. Por quê? Porque você está desperdiçando. Então, todo desperdício, por mais que seja algo como comida, luz, coisas que a gente precisa para a sobrevivência, se é um desperdício, ele vai virar um gasto. Então, até nisso, vocês têm que ficar, né? A gente tem que ficar antenada. Eu comprei isso aqui, mas sei lá, depois eu não gostei. Vai comer. Vai comer. Comprou, vai comer. Para da próxima vez, você não comprar novamente. Igual a gente faz com o filho, se pedir, vai comer tudo, hein? É que nem a gente. Tem que começar a fazer isso. Que aí, da próxima vez, a gente já não faz. Então, investimento, ele vai ter que ser de forma automática. O que é investimento de forma automática? É aquilo que eu falei. Salário entrou na conta, entrou um dinheiro na conta. Você pode também estipular uma porcentagem. Já. Compra roupa e não usa. Compra sapato e não usa. Se não usa, é gasto. Dinheiro jogado no lixo, no ralo.
Aí você poderia, poxa, esse sapato, R$100, R$150, nossa, poderia ter colocado lá no investimento, né? Estaria rendendo. E agora foi pro lixo. Então, aqui, o investimento, ele tem que ser de forma automática. E automática é o quê? Toda vez que você tiver o dinheiro, antes de começar a pagar a conta, você vai já colocar aquele dinheiro para guardar. Não quero saber, mas aí se eu colocar, vai faltar para poder pagar minha conta de luz. Você vai se virar para pagar a conta de luz, mas antes você coloca lá no investimento. Então, isso tem que ser uma prioridade para você. Uma das coisas que aí eu vi, foi uma outra aula dele, em outro curso, que ele está falando, a gente veio com algo que se chama de sobrevivência, nosso instinto de sobrevivência. Então, independentemente de se a gente tiver dinheiro ou não, por exemplo, se você tiver uma situação financeira que precisa de comida, ou se você tiver precisando pagar o seu aluguel, você não tem dinheiro, você vai fazer o que for para arrumar esse dinheiro, não vai? Ou vai deixar um filho com fome? Ou vai morar na rua? Eu tenho certeza que vocês vão dar o sangue para poder resolver essa situação. Agora, quem é aqui que fica desesperado? Meu Deus, eu preciso do dinheiro para fazer meu investimento, eu vou vender, eu vou fazer não sei o quê, porque eu preciso investir. Ninguém faz isso, porque investimento é crescimento. E nosso instinto é de sobreviver. Então, por isso que a gente passa anos na nossa vida, às vezes até morrer, fazendo o quê? Só não vivendo, mas sobrevivendo. E a gente vai assim até morrer, porque esse é o instinto natural da gente. Por isso que a gente não se preocupa em crescer ao longo da vida. A gente só se preocupa em quê? Sobreviver. Então, se eu estou sobrevivendo, tá tranquilo, preciso crescer. O problema é lá na frente, quando a velhice chega. E o último pilar que a gente vai ver vai ser sobre sabedoria. O que é sabedoria? É manter essa roda girando aqui. Porque não adianta nada. Sabedoria é conhecimento colocado em prática. Então, se você souber tudo isso aqui, aprendi, anotei tudo bonitinho, mas não coloquei em prática, você é pior do que quem não viu nada. Porque aí a gente se torna mais burro do que quem não teve acesso a isso daqui. Porque quem não teve acesso, ok. Ele está ignorante com relação a essa situação. Agora, se a gente teve acesso e a gente não colocou em prática, aí a gente é mais burro do que eles. Mais ignorante do que eles. A importância do ambiente positivo, que foi o que a gente falou, que o ambiente ele molda a nossa realidade. E essa mentoria, a gente vai precisar, o povo que está aqui, por exemplo, hoje deve ter umas 10 pessoas aqui, provavelmente até a última, metade talvez já não esteja aqui. E eu não estou falando, é porque isso são dados, gente. Já viu quando você começa, quem começa aí, de quem já fez uma faculdade, ou um curso, alguma coisa presencial? Nos primeiros dias tá assim. Quando chega no final da turma, só os sobreviventes vencerão. Então, assim, quero muito mudança. Muito. Mas eu sei que não é fácil, e por isso que muitas pessoas desistem. Então, paciência vai ser a repetição da chave para educação financeira. A repetição é a mãe da habilidade. Repetição é mãe da habilidade. Então, a gente precisa ser paciente, mas vai cada uma no seu ritmo. Ai, Deise, eu quero investir 50, quero investir no 50. Calma, vai dar tudo certo. Mas quando... Calma. A gente precisa trabalhar pelo menos isso daqui. E eu vou passar para vocês a atividade que ele passou para a gente também. Uma outra coisa, a gente se comprometer a estar semanalmente aqui ao vivo. Porque essa troca aqui, essa energia, é o que um fortalece o outro. Quando um sai, parece que quebra a corrente. Vamos fazer a corrente, sabe, das igrejas pentecostais, né, que eu já praticava, normalmente, não, a gente está numa corrente, vamos estar numa corrente, ninguém pode quebrar a corrente. Pratique os conceitos repetidamente até que se torne automático. Então, se você não tem o controle dos seus custos, dos seus gastos, pelo menos isso você já faz. E como a gente vai trabalhar a mentalidade, isso aqui foi algo que ele fez com a gente, uma gamificação e conquista. Então, os 3 melhores que chegarem até o final vai ganhar um livro do Ben, que é Vou Te Ensinar a Ficar Rico, é o livro dele, e vai ganhar também um almoço, tá? A gente vai ter um almoço juntas aí, quem fizer as atividades toda bonitinha. Aqui, mentalidade, né? O que a gente vai trabalhar? Ele contou uma história que era assim, que eu achei até engraçado, porque ele é muito engraçado, principalmente por causa do sotaque já dele, mas ele também tem um viés engraçado. Ele contou uma história que é o seguinte, 2 rapazes que eram das Forças Armadas, já ganhou, 2 rapazes que eram das Forças Armadas, e eles chegaram atrasados, era para chegar às 7 horas, eles chegaram 7h03. E aí, vocês sabem que nesse cenário, o pessoal tem que ser bem disciplinado. E aí o comandante dele lá, o líder dele, colocou eles para poder, tá vendo aquela montanha lá? Vocês vão lá e vão voltar correndo 50 vezes. E aí, minha filha, vou ver lá, os 2 corriam e voltavam, corriam e voltavam. Agora vocês vão lá mais não sei quantas vezes. E voltavam, e voltavam, e voltavam. E eles fizeram isso até que eles caíssem estribuchados por não aguentar mais. A pergunta que fica é, vocês acham que no dia seguinte, alguma vez na vida mais eles atrasaram?
Nunca mais, né? Então, foi exatamente isso que ele fez com a gente. A gente tem o quê? Na nossa infância, alguém, se quiser abrir o microfone e quiser colocar aqui também no chat, eu quero que vocês coloquem aí, pelo menos, 5 crenças de coisas que vocês ouviram na infância com relação ao dinheiro. Por exemplo, o meu, gente, tinha muito, tá? Misericórdia. O meu, mas vocês vão colocar as que vocês ouviram. Talvez sejam iguais às que eu ouvi, mas vocês vão colocar as que vocês mais ouviram. Por exemplo, na minha casa tinha muito assim. Meu Deus do céu, mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Isso tinha muito na minha casa. Dinheiro é realmente a raiz de todo mal, hein? Vou te contar, hein? Ainda botava o vou te contar no final. Pobre nasceu para se ferrar mesmo. Isso tinha muito. É melhor dar do que receber, gente. Investimento para quem tem dinheiro. Esses eram os meus, vamos pensar no seu. Ser rico, quero ver rico ter conexão com Deus. Rico, rico. Então sempre tinha essa coisa ruim do rico. Fulano parece que se acha rica, como se for rico, isso não é pro seu bico. Isso aí, ó, isso não é pro seu bico. Nossa, tinha muita coisa. O rico é que corrompe as pessoas. Tinha muito isso. Sou pobre, mas sou honesto. Como se a pobreza fosse um carimbo de honestidade. E a gente sabe que não é assim. Vai sofrer igual a minha. Desse jeito. Se tiver muito dinheiro, as pessoas não vão gostar de você como você é. Ai, Jesus. Ter dinheiro dá muito trabalho. Gente, era cada coisa. Outra coisa, dinheiro é sujo. Nossa, dinheiro é sujo. Os ricos são desonestos. Pode ver, tem dinheiro? Pode ver que está fazendo alguma coisa de errado. Acredito que vocês devem ter ouvido algumas dessas aqui, mas acredito que vocês têm as suas próprias. Investimento é para quem tem dinheiro. Tira esse pensamento, olha só, tá vendo? E aí o que acontece? Isso, gente, são drives e arquivos implantados na nossa mente, que fica lá no seu subconsciente, e que por mais que você chegue a um patamar onde você tem uma rentabilidade que não seja maior do que um salário mínimo, você não consegue juntar um dinheiro, você não consegue ter um dinheiro guardado, você está sempre endividado. Por quê? Ai de mim, vai que eu consigo ficar bem de vida, gente. Eu falo tinha, porque eu não tenho mais o nome de Jesus, mas eu tinha muito isso. Essa do camelo era meu nível hard. É mais fácil, porque eu lembro e falo assim, caraca, um camelo, eu criança, um camelo passando no fundo da agulha, caraca, então rico não vai entrar no reino do céu mesmo, porque eu sou um camelo. Quando você pega o contexto daquilo ali, gente, não é nada daquilo. Então, qual vai ser o exercício? Vocês vão anotar pelo menos 5. Se tiver mais, você pode anotar. Mas pelo menos 5 dessas de que vocês ouviam. E vai fazer tudo ao contrário. Por exemplo, eu vou mandar para vocês, tá? A coisinha que ele fez uma, mas aí eu reformulei para não mandar o arquivo dele direto, né? Para não ficar... como se fosse assim, né? Peguei o negócio do curso do homem e mandei direto para vocês. Então, eu peguei, refiz ali algumas coisas e vou mandar para vocês. Então, o que a gente... Dinheiro não dá em árvore, tem muito dinheiro, pode ver que tá... Aqui não está aparecendo, mas pode ver que está roubando, né? Normalmente era assim, tem muito dinheiro, pode ver que está roubando, pode ver que está fazendo alguma coisa errada, porque tem dinheiro, alguém está fazendo alguma coisa errada. Então, qual vai ser o antídoto? A gente ri porque ele fala antídoto. Qual vai ser o antídoto para ressignificar e reprogramar essas crenças que a gente ouviu a vida toda? Reformular isso daqui. Por exemplo, no meu caso, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. O que eu coloquei? O céu também é lugar para os ricos. Então, eu preciso ressignificar isso. Então, eu não quero saber que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de agulha, inclusive o contexto disso daqui, gente, não é nada assim no literal, tá? Mas, enfim, no outro momento a gente fala sobre isso. Então, eu preciso entender que o céu também é para as pessoas ricas. Inclusive, gente, como eu falei para vocês, esse rapaz, ele é judeu. Lá em Israel, as pessoas ricas, elas são vistas como pessoas abençoadas. E não é igual aqui no Brasil, que a gente acha que, tipo, nossa, é rico, tá roubando, tá fazendo alguma coisa. Lá, a prosperidade, e detalhe, Israel, eu anotei aqui, só para vocês terem noção, tem 750 quilômetros, 750 quilômetros. Só que lá, eles são considerados o povo mais próspero do mundo. Já é um negocinho assim, ó, pequenininho. E aí a gente fica assim, cara, mas como pode ser um negócio desse? Visão, gente, mentalidade. E sem dizer que é um povo, né, escolhido por Deus e segue princípios, e são princípios milenares ali. Então, sim, são os maiores banqueiros do mundo. Então, assim, eles são pessoas muito prósperas. E eles não têm essa mentalidade de que ser rico é coisa ruim. Então, por isso que a gente tem que reprogramar nossa mente. Então, a atividade vai ser o quê? Escrever 50 vezes à mão,
Quando você sabe que quando a gente escreve à mão, a gente memoriza melhor e traz isso melhor para a nossa mente, 50 vezes à mão, cada crença dessa, só que ao contrário. Por exemplo, eu escrevi. Aí você, desde que você fez, sim, eu fui dormir quase 1 hora da manhã, mas eu terminei, eu falei assim, enquanto eu escrevi, meu dedo já estava doendo, tô com um negócio aqui que, enfim, já tá meio ruim. Então, eu escrevi, ó, 50 vezes. Cada uma delas, ó, cada uma delas. Sabe quantas que foram aqui? Ai, que bom, Dani, você vai tirar de letra. Aqui, eu escrevi 250. Daqui foi frente e verso cada uma, 250. Só que, cara, sabe quando você está escrevendo? E eu ficava assim, caraca, meu, o céu também é lugar para os ricos. Dinheiro é a solução para fazer bem às pessoas. Eu vou ser rico e vou continuar tendo conexão com Deus. O dinheiro vai me fazer ajudar mais pessoas. Porque o que acontece? Quando eu pego aqui, ó, esse daqui foi, o dinheiro corrompe as pessoas. Tinha muito isso, o dinheiro corrompe as pessoas mesmo, né, gente? Não, o dinheiro, ele vai me fazer ajudar mais pessoas, porque o dinheiro, gente, em si, ele vai fazer o quê? Ele vai potencializar o que você é. Então, vamos supor, Elisana é uma pessoa boa. Pô, mas a Elisana agora começou a ter muito dinheiro. Ela vai ficar ruim só porque ela tem muito dinheiro? Agora, se a Elisana sempre teve um viésinho assim, meio, sabe? O dinheiro vai potencializar isso que ela já é. Então, assim, não é o dinheiro, é você. Ele só vai potencializar. O dinheiro, ele é uma ferramenta. Então, uma forma da gente reprogramar a nossa mentalidade é fazer isso aqui. Então, eu fiz. Na primeira hora que ele falou, eu falei assim, caraca, me fez lembrar quando eu brigava na escola, porque eu caía na escola, gente, era tete a tete. Então, te pega na saída, bora lá. E aí, depois eu tinha que ir para a secretaria e ficar, né? Não devemos brigar em sala de aula, não devemos brigar. Isso me lembrou muito dessa época. Então, o que acontece? Aí, quando ele mandou fazer isso aqui, eu falei assim, tem que fazer isso. Só que quando eu fui fazendo, eu falei, caraca, isso vai entrando na sua mente. Então, a tarefa vai ser essa. Aí, depois eu já fiquei me perguntando assim, caraca, se eu não sou capaz de escrever isso daqui 250 vezes, eu vou ser capaz de ter liberdade financeira? Sou capaz de escrever um negócio no caderno? Se eu tenho preguiça de escrever isso aqui no caderno 250 vezes, e depois você pode escrever, quanto mais escrevendo, aí eu quero fazer a liberdade financeira. Cara, eu não estou disciplinando a minha mente. Então, assim, vocês conseguem enxergar que, como coisas bobas, a gente tem que estar o tempo inteiro tentando mudar a nossa forma de pensar? Tem coisa, não sei, esses dias, não sei o que eu fui fazer, aí acho que estava muito frio e tal, ele falou assim, você vai? Eu falei assim, cara, eu vou. Porque eu falei assim, não, tinha acabado a luz aqui em casa, e estava muito frio, eu precisava lavar o cabelo, tomar banho. Gente, quase morri, porque eu não tenho mesmo time que eu gosto de banho quente. Elisângela gostava de banho frio, mas eu gosto de banho quente, eu tomei. Meu pai falou assim, nossa, eu falei, meu filho, eu fiquei pensando, meu Deus, se um dia eu tiver que passar pela tribulação, se eu não sou capaz de resistir um rádio, um banho frio, eu sou capaz de resistir o quê? Aí eu quero dizer que eu quero viver de renda, mas eu sou capaz de escrever aqui, quanto mais viver de renda. Então, assim, entende como, às vezes, coisas pequenas que a gente faz, isso, querendo ou não, vai reverberar lá na frente com coisas maiores que você vai viver? Então, por isso que a gente tem que se policiar, gente. Então, como eu disse, o dinheiro, ele apenas vai amplificar o que você já é. Então, a gente vai tirar esse chip da pobreza e vai implantar o chip da prosperidade. E outra coisa que eu vou enviar para vocês já. Tá vendo isso aqui? Eu fiz um para vocês também. O que tem aqui? E essa frase, gente, deixa ela colar na sua cabeça, porque isso daqui é que está me fazendo entrar nos eixos. A frase dele é, isso, tudo que você for fazer, isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira? Vou comprar um lanche. Você para e fala, isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira? Vou comprar uma blusinha nova. Eu preciso dessa blusinha? É uma necessidade agora? Isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira? Então, tudo que você for fazer, você faça essa pergunta, tudo que você for comprar, né? Tudo que você for fazer, isso te aproxima ou te afasta da sua liberdade financeira. E aí, o que acontece? Aqui vai ter uma data, aqui vai ter as decisões que você tomou para te aproximar da sua liberdade financeira, e aqui o valor. Aqui, ó, gente, já fiz dois. R$40. Botei aqui, por quê? Porque eu fiz a minha unha. Mas eu já fazia a minha unha, só que eu não guardava na caixinha. E detalhe, porque você falando, não, é porque às vezes você vai ficar um tempo lá no salão, tinha que marcar, tinha que não sei o quê. Quando você voltar para casa, tinha umas cutículas já levantando, eu falei, deixa que eu faço minha unha mesmo em casa, enfim. Então, R$40 da minha unha, R$15 do estacionamento do shopping. Aí eu falei assim, 15 não, foi R$16 do estacionamento do shopping. Aí eu falei, caraca, R$16 de estacionamento no shopping. Aí eu olhei, eu vou deixar esse carro aqui fora. Aí deixei o carro lá fora, de dia, né, tranquilo ali. Aí eu falei assim, caramba,
Aí, ou seja, na minha caixinha lá, eu botei na minha caixinha diário, isso aqui se chama Diário da Prosperidade, tá, gente? Diário da Prosperidade. Então, sempre que você tiver alguma coisa que você economizou, você vai colocar aqui e vai jogar para essa caixinha. Ah, daí isso foi em dinheiro. Pega um potinho lá, um cofrinho, alguma coisa e coloca lá, tá? Então, eu estou fazendo isso daqui, vou mandar para vocês, para quem quiser fazer, e você vai começar a enxergar aqui quantas coisas que você, até antes, você já poderia guardado e não guardou. Então, assim, vai ter coisas que você gasta e que nem era tanta necessidade assim para gastar, tá? Então, o que vocês conseguirem economizar, vocês vão colocar ali. Então, as atividades vão ser copiar as crenças e a parte que eu vou mandar do diário. As crenças para a gente saber qual? As crenças são vocês, acho que vocês ouviram. Tipo, dinheiro não dá em árvore. Eu vou escrever aqui. Dinheiro não dá em árvore, né? Dinheiro é fácil de se conquistar, entendeu? Tipo assim, dinheiro não dá em árvore, mas dinheiro é fácil de se conquistar. É fácil conquistar dinheiro. Não vai dizer que é difícil, gente. Você pega um produto, você vai na rua, você vende. Não é difícil conquistar dinheiro. O negócio é que a gente não sabe o quê? Reter ele, né? Porque gasta muito. Então, pode fazer o seguinte, as que tiverem as crenças e não souber colocar o antídoto delas, vocês colocam lá no grupo e aí a gente vai trabalhando isso daí. Eu vou pegando e vou reformulando para vocês, tá bom? Quantas palavras, Daisy? Não, pelo menos 5 frases. Mas, Daisy, eu não ouvi tanto assim na minha infância. Só tem 2. Tranquilo, não tem problema. Só tem uma. Não tem nenhuma. Parabéns para você nessa data querida. O exercício vai ser só essas 5? Vai ser isso? 5. Cada uma. Não, você vai escrever 50 vezes cada uma. Entendi. 50 vezes cada uma. Por exemplo. Não, mas tipo assim. Essa daí que ela falou de dinheiro não dá em árvore. Aí, dinheiro é fácil de conquistar 50 vezes. Isso aí. Aí vamos supor, ela botou lá, dinheiro não dá em árvore. Aí ela vai colocar ali 10 vezes, ela pode fazer 10 vezes, depois a segunda crença dela que ela colocou antídoto. Daí ela pode vir com essa segunda crença e depois começar tudo de novo. Para poder ela não ficar sempre na mesma, entendeu? Consegui explicar? Ou não, consegui complicar, entendeu? Mas aí você pode colocar lá, e aí a gente vai fazendo. E eu vou mandar para vocês também esse arquivo aqui do Diário da Prosperidade Financeira, para vocês verem como que vocês vão começar já a economizar aí. Sabe, um açaí, vou comprar um açaí. Olha dentro da sua geladeira e vê o que você tem lá para comer gelado. Mistura com gelo. Que come. É a gente aprender, gente, a realmente... Quando a gente fala investir, não é só investir. Com certeza. Com certeza. A gente não vai aprender só a investir lá no banco. É investir no que realmente vale a pena. Será que isso daqui, por isso que a gente tem que fazer toda essa pergunta, isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira? E essa pergunta a gente precisa colocar, sabe, em tudo na nossa vida. Sabe quando a gente briga, tá com ranço de alguma coisa que o marido fez? Isso me aproxima ou me afasta da minha boa convivência com meu marido? Vale a pena? Então, às vezes, a gente se excede muito porque a gente não se faz pergunta para ver se vale a pena. Isso me aproxima, se eu falar isso para ele, isso vai me deixar mais próxima dele? A gente vai ficar melhor se eu falar isso? Se não, a gente fica em silêncio, porque é melhor. Né? Tem uma parte lá de provérbio que fala, né, que sábio é aquele que fica, de boca calada. Então, tem muitas vezes que é melhor. Gente, dúvida, tentei sintetizar o máximo possível aqui. Então, para essa primeira aula da gente, esse primeiro pilar foi sobre mentalidade. Amanhã terei mais, também não sei a hora que eu vou dormir, eu não sei o que ele vai passar, mas vai ser bem essa. Eu estou muito animada porque eu quero fazer, quero colocar em prática e ter essa mentalidade educada no sentido financeiro. A gente parar de gastar com o que não vai trazer retorno e com o que traz retorno, a gente fica, né, pensando 1000 vezes. Por exemplo, a gente que trabalha com beleza, esse mês a gente tem a oportunidade da gente comprar com 50% de desconto as mercadorias, né, lá na Mary Kay. Então, eu sempre encarei isso como um investimento, principalmente quando eu consigo um desconto maior. Por quê? Porque o meu lucro, ele vai ser... Eu não preciso... Uma pessoa que eu sempre falo aqui, né? Nem sempre eu preciso vender muito, igual uma pessoa que faz um pedido com um desconto menor, porque às vezes eu vendo menos, eu posso vender menos, mas como eu comprei bem, eu tenho um lucro maior. Então, quando a gente compra bem, a gente consegue ter uma lucratividade bem maior. Ai, Deise, mas eu vou ficar... Não tô falando aqui para ninguém se endividar, tá, gente? Mas, eu tava pensando em comprar uma blusa, um sapato. Você realmente está precisando? Será que não é hora de investir no seu negócio? Será que se você comprar isso aqui com essa lucratividade boa, daqui a pouquinho você faz uns kits, faz uns combos, começa a postar aí, você não vai ter uma lucratividade muito maior? Então, assim, a gente precisa ver aonde a gente está colocando, né, o nosso dinheiro e ver o que realmente vale a pena.
Gente, eu vou fechar aqui a apresentação. Outra coisa, essa aula não vai ficar